Texto bíblico. Nós estamos em Nós estamos em João, capítulo 10. Estamos encerrando o capítulo 10, fechando, né, esse outro contexto, não é? Quando Jesus estava na festa da dedicação e quando ele então fala sobre a parábola do bom pastor, parábola maravilhosa, muito completa, né? E a gente vai ver essa completude, porque o próprio Jesus é quem explica: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, a porta e o porteiro. Está lá no texto, né? Então tá aí. Então, versículo 40 diz assim: e voltou para ir para o outro lado do Jordão. Isso depois que ele, então, teve a discussão sobre isso e que pessoas queriam incriminá-lo. Pessoas que eu digo são os líderes religiosos. Olha, liderança religiosa ou é do céu ou é do inferno. Nunca é meio termo. Liderança religiosa ou ela é do céu ou é do inferno. Parece que não tem meio termo para isso. Muito bem. Então, depois que aconteceu tudo isso, e voltou a ir para outro lado do Jordão, ao lugar onde João primeiro batizava e ficou ali. Então tá assim, para Jesus ser aceito, reconhecido e respeitado como mestre, ou ele foi discípulo de João Batista era mestre e ele foi discípulo, ou foi discípulo junto com João, não é, de um certo mestre não mencionado no texto bíblico. Porque para ele ser reconhecido, para João ser reconhecido como mestre, ele teria que ser reconhecido como discípulo de algum mestre. Isso era natural entre os judeus. Você não podia chegar lá sem ter com quem aprendeu, você chegar lá e começar a dizer certas coisas e ser chamado de mestre. Jesus, desde o começo, foi chamado de mestre, né? Desde o primeiro ano do ministério dele. Então, Jesus já vinha reconhecido como mestre. Ou ele foi discípulo de João, para poder ter esse reconhecimento, ou ele foi discípulo de um outro que João também foi discípulo. Tanto que essa prática do batismo não era comum entre outros mestres. Somente alguns é que praticavam essa prática, esse ritual que era o batismo, tá bom? É por isso que João é chamado de Batista. Não é porque é o nome dele, é um identificador de quem é aquele João. Então, essa é a primeira do versículo 40. 41. E muitos vinham a ele, lá no local onde, né, ele estava. E muitos vinham a ele e diziam: em verdade, que nenhum sinal fez João. Nenhum sinal aqui para João Evangelista, o escritor do livro, tem a ver com milagres, tá? Curas ou qualquer outro tipo de milagre. Então, olha, João não fez nenhum milagre, digamos assim, né? Alguma coisa que chamasse a atenção, que fosse um sinal. João Batista não fez. Mas tudo quanto João disse né, de que ele era o Cordeiro, de que ele era de Deus, etc. Tudo que ele disse sobre este homem, sobre Jesus, era verdade. Aquelas pessoas estavam afirmando assim. Versículo 42. E muitos ali creram nele. Ora, aí é outra coisa que tem que estarmos bem atentos. Quando os evangelistas dizem muitos creram, não pode ser que muitos, né, creram corretamente. Que creram corretamente é esse? É a fé que Deus coloca em toda pessoa que passa pelo novo nascimento. Essa é a fé que interessa a Deus. É Ele que planta na gente. É um dom de Deus. Mas para todas as pessoas que passaram pelo novo nascimento. Tá bom? Agora, muita gente creu, mas de maneira intelectual ou emocional.
Aí esse tipo de fé não é o que interessa a Deus. É bom, é maravilhoso, mas não é o que interessa. Deus vai salvar quem tem essa fé que ele planta em quem se submete ao convencimento do Espírito. Tá bom? Então, quando diz aí, e muitos creram nele, esse crer, com certeza, não é um crer do jeito que Deus quer, mas é um crer, né, um crer intelectual, né? Tá vendo, ouvindo ele, tá crendo nele, tá vendo o que é que ele está fazendo, então vai crendo. Não, eu vi ele curando, então eu creio que ele cura, porque eu vi ele curando. Não, eu vi ele falando e eu acredito que ele falou com tanta autoridade que eu creio que ele está falando a verdade, ele sabe aquilo que está falando. São maneiras de crer. Agora, não é a maneira que Deus quer. Deus quer que a pessoa se submeta. Ao se submeter ao convencimento do Espírito, a pessoa vai querer uma nova vida. O Espírito, então, opera essa nova vida e, então, coloca nele, nesse indivíduo, essa fé que interessa a Deus. Tá bom? E aí a gente fecha o capítulo 10. E, na próxima oportunidade, a gente, então, vai para o capítulo 11 do Evangelho de João.